Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai atualizar o nosso Power Rank, né? Se você viu o nosso primeiro vídeo aqui falando sobre a Bundesliga, você já viu o nosso primeiro Power Rank, né? Que foi antes da temporada começar, um Power Rank pré-temporada, né? O que eu esperava para essa temporada da Bundesliga, o que eu esperava das equipes. E agora a gente está atualizando esse Power Rank depois das 5 primeiras rodadas. Após isso, eu só vou divulgar uma nova atualização aqui no canal depois do primeiro turno. Quando acabar o primeiro turno, eu vou atualizar ele de novo, vou gravar outro vídeo aqui dizendo como é que tá a minha visão para aquele momento da temporada. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like também, porque isso ajuda bastante na distribuição do vídeo. Vamos lá. Aqui está a tabela de classificação atual da Bundesliga. E do lado de cá a gente tem aqui a tabela, o meu Power Rank, o primeiro Power Rank pré-temporada, o que eu esperava das equipes aqui no início da temporada. Bom, muita coisa mudou, né? Claro, foi como eu falei para vocês, provavelmente o Power Rank iria mudar bastante, o Power Rank ele muda bastante. Você não tem como definir a colocação de cada time, ainda mais numa pré-temporada, né? A temporada nem tinha começado ainda e eu tentei definir aqui onde é que os times iam ficar, mas só uma visão assim para a gente ter uma base, né, do que esperar daquelas equipes. E algumas equipes me decepcionaram muito e outras equipes me surpreenderam, que foi exatamente o que eu falei que iria acontecer, né? Então assim, a gente tem aqui o Power Rank, o primeiro que a gente fez, e do lado de cá a gente tem o nosso Power Rank atualizado, que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo que eu vou falando. Bom, aqui a gente tem o Bayern aqui Bayern e Borussia na primeira posição, na primeira e segunda posição. Esse asterisco aqui eu já expliquei para vocês no outro vídeo, né? Vou deixar passando um card aqui em cima, caso você tenha interesse em ver, e vou deixar ele também fixado lá no final. Então, esse asterisco aqui eu já expliquei, eu falei muito sobre essas duas equipes aqui, sobre o Bayern e sobre o Dortmund, falei muito sobre eles no primeiro vídeo. E a gente tem aqui o Bayern em primeiro colocado. De verdade, o Bayern ele me surpreendeu assim nas 5 primeiras rodadas, porque geralmente o Bayern ele não começa a temporada tão bem assim, e com a vinda do técnico novo, né, que eu tinha algumas dúvidas sobre esse técnico, o Bayern conseguiu se encaixar muito bem, vem aqui com uma sequência muito boa de vitórias, 7-0, 4-1, 5-0, 3-2 aqui, e o primeiro jogo da temporada foi um empate contra o Gladbach de 1-1. Então assim, o Bayern começou a temporada muito bem, né? Geralmente o Borussia, ele é melhor no primeiro turno do que o Bayern, né? Geralmente só aconteceu nas outras temporadas. Depois, no segundo turno, foi que o Bayern passou por cima e ultrapassou o Borussia, foi campeão, enfim. Geralmente o Borussia é superior no primeiro turno, mas ainda tem muito jogo aí no primeiro turno para rolar. O Bayern está aqui em primeiro, Wolfsburg em segundo, Dortmund em terceiro e Leverkusen em quarto. Aqui são os times classificados para a Champions League, e eu tinha previsto aqui, os times classificados para a Champions eram o Bayern, Dortmund, Wolfsburg e Leipzig. Daqui, né, da atual aqui, só o Leipzig que decepcionou completamente, saiu daqui, o Leipzig está lá embaixo, está aqui em 12º, e o Leverkusen entrou, né? Então, esses três aqui, Bayern, Dortmund e Wolfsburg, para mim são os times que vão para a Champions League. E aqui, na atualizada, eu continuo cravando os três aqui, o Bayern, o Dortmund e o Wolfsburg. Só que eu acrescentei aqui, fiz uma alteração. O Wolfsburg aqui, no primeiro, para mim, ele era terceiro colocado, né, nessa Bundesliga, e o Leverkusen estava em sexto, mas vendo essas primeiras 5 rodadas, mesmo o Wolfsburg aqui em segundo e o Leverkusen em quarto, eu cravo aqui o Leverkusen em terceiro colocado e o Wolfsburg em quarto, né? Para mim o Leverkusen está fazendo jogos assim que para mim são muito melhores de trabalhar. Então o Leverkusen aqui sobe no meu Power Rank aqui para terceiro colocado, e Wolfsburg aqui fica em quarto, mas mesmo assim classificando aqui para a Champions League, como está aqui nesse momento. Bom, descendo aqui agora, da Europa League, eu tinha botado o Frankfurt aqui na Europa League, só que o Frankfurt apresentou um futebol assim muito ruim. O Frankfurt está aqui beirando a zona de rebaixamento aqui, está quase entrando na zona de rebaixamento, então assim, Frankfurt muito ruim, não venceu nenhum jogo, empatou 4 jogos e perdeu 1. Então assim, a saída de André Silva, para mim, foi um dos fatores principais aqui para o Frankfurt não conseguir fazer nada essa temporada, porque ele é quem estava empurrando o time para frente, e saiu e o time
decaiu, não consegue nem fazer gol direito, né? Então assim, o Frankfurt para mim caiu bastante, tá aqui em 15º e aqui também para mim ele caiu bastante, né? Eu encaixei o Union Berlin se classificando para a Europa League, exatamente. Para mim o Union Berlin tá aqui em 8º colocado, mas Union Berlin é o que eu falo para vocês sempre na nossa cobertura da Bundesliga, né, nos palpites. O Union Berlin é um time muito constante. O Union Berlin é um time que ele perde pouco, né? Ele geralmente os jogos dele são ou vitória do Union Berlin ou empate. Então assim, por ser um time que perde pouco e um time que vem a cada temporada crescendo mais, o Union Berlin fez uma temporada passada muito boa aqui na primeira divisão, certo? E vem e continua fazendo jogos muito bons, né? Vem aqui só com uma derrota nos últimos jogos, nos primeiros 5 jogos, né? Então assim, para mim vem fazendo uma temporada boa e acredito que o Union Berlin tem grande chance de brigar lá em cima, até porque os times fortes aqui da Bundesliga não estão bem essa temporada. Então por isso que eu acredito que o Union Berlin tem grande chance aqui de brigar lá em cima. E em relação aos meus métodos também, o Union Berlin para mim está ali em quinto. Passando aqui agora para a Liga Conferência Europeia, estava o Leverkusen, só que o Leverkusen subiu de patamar para mim e foi para a Champions League. E aqui eu encaixo o Stuttgart. O Stuttgart ele tá mal das pernas também, tá lá embaixo, só tem uma vitória na temporada, tá ruim, mas o Stuttgart é um time que eu gosto bastante de trabalhar, principalmente no mercado de over. E para mim, vendo no geral os outros times, né, vendo como estão jogando as outras equipes e tudo mais, para mim o Stuttgart ele vai se reerguer aqui, não vai ficar aqui em 14º. O Stuttgart fez uma temporada passada muito boa, jogando em casa é um time forte, voltou a torcida, para mim o Stuttgart sim vai subir. E se os times fortes aqui como o Leipzig, como o Borussia Mönchengladbach, que tá cá embaixo, Frankfurt, não acordarem, esses times vão passar, o Union Berlin vai subir, o Stuttgart vai subir também, enfim, é aquela coisa, se o grande não está fazendo o seu papel, eu acredito que os menores aqui, né, os times médios, vão conseguir fazer um bom papel essa temporada. Então o Stuttgart para mim aqui saiu de 9º e foi aqui para 6º colocado. Uma pequena mudança, mas acredito que sim, subiu. Agora passando aqui a gente vem para o 7º colocado, para mim vai ser o Leipzig. Eu acredito que o Leipzig ainda vai se reerguer na temporada, mas não vejo grandes coisas aqui para o Leipzig. É um time que está apresentando um futebol muito ruim, perdeu o Sabitzer, perdeu o Pamecano, perdeu o seu técnico, então vai precisar de uma reformulação ali. Então acredito que vai conseguir se reerguer pela equipe que tem, né, pelos jogadores que tem, mas não acredito em grandes coisas aqui para o Leipzig essa temporada. Em 8º aqui o Frankfurt, também acredito que o Frankfurt tem chance de se reerguer sim. Tem uma boa equipe, dá para poder conseguir ficar à frente desses outros times, como Colônia, Mainz, Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, tem time para ficar na frente deles. Então acredito que o Frankfurt consegue sim dar uma subida de patamar até o fim do primeiro turno. Passando aqui agora a gente vem para Freiburg, eu botei o Freiburg aqui em 9º, antes ele estava aqui em 12º, para mim o Freiburg subiu de patamar, porque vem fazendo uma temporada muito boa, está invicto aqui na temporada, com 2 vitórias e 3 empates, então para mim o Freiburg sim subiu de patamar. Em 10º colocado eu botei o Gladbach que está muito ruim, só venceu essa partida aqui contra o Bielefeld, se não vencesse também contra o Bielefeld aqui em casa, né, pelo amor de Deus. E aí tá aqui com 3 derrotas e um empate. Tá aqui na lanterninha ali, é o primeiro rebaixado ali, na verdade aqui é o playoff. Mas acredito que o Gladbach vai se reerguer um pouco, mas não vai também brigar por grandes coisas aqui essa temporada. Pelo menos até o primeiro turno, acredito que ele vai, no máximo que ele vai ali a 10ª posição. Descendo aqui pro 11º, o Mainz. Mainz para mim que era um time cotado a ser rebaixado, subiu de patamar também para mim, tá aqui quase invicto, né? Só tem uma derrota aqui, que foi contra o Bochum, mas venceu o Furt, venceu o Hoffenheim, empatou com o Freiburg, venceu o Leipzig. Então assim, é um time que para mim subiu de patamar sim e saiu da zona do playoff de rebaixamento para a 11ª posição. Descendo aqui mais uma posição, a gente tem o Hertha. O Hertha aqui para mim era um time que ia estar aqui beirando a zona de rebaixamento. Acredito que o Hertha não tem um grande time, na verdade. Mas acredito que em relação aos outros, o Hertha está um passinho pequeno à frente. Descendo aqui para o próximo, a gente vem para Hoffenheim. Hoffenheim acabou ficando na mesma posição que a primeira tabela que eu botei, né? Manteve ali na 13ª posição.
e para mim ele continua ali mesmo para mim. O Colônia que era um time que eu botei que ia cair. Eu dei um voto de confiança no Colônia aqui, subi ele um pouco de posição, né? Vem apresentando bons jogos, né? Só tem uma derrota aqui que foi contra o Bayern e foi um 3-2 lá na Allianz Arena. Então assim, o Colônia para mim subiu de patamar sim, mas eu não acredito que ele vai conseguir manter esse nível lá em cima. Assim como o Mainz, né, que está lá em cima também. O Freiburg para mim é o melhor time para manter um nível um pouco maior que essas equipes. Descendo aqui agora também a gente vem para Bielefeld. Bielefeld saiu da zona de rebaixamento para mim porque alguns times entraram. Né? Na verdade eu ainda não descarto o Bielefeld rebaixado. É um time muito fraco, muito limitado, mas os times que entraram aqui na zona de rebaixamento conseguiram superar o Bielefeld. Né? Que foram aqui o Augsburg, o Bochum e o Furt. Três times que para mim são muito abaixo. E principalmente o Bochum e Furt. Bochum e Furt, se você olhar aqui, o Bochum, para mim, era a 8ª posição e o Furt 11ª posição. Mas eles dois estão apresentando um futebol tão ruim, mas tão ruim, que não tem como descartar aqui que eles vão ser rebaixados novamente. Né? Se não acordar para a vida, vai ser rebaixado. Bochum aqui só tem uma vitória, que foi contra o Mainz, depois tudo derrota. O Furt só tem um empate aqui, que foi contra o Bielefeld, depois tudo derrota. Então, assim, são dois times que subiram para a primeira divisão e estão extremamente apagados. Né? Então, vendo isso, para mim, eles vão ser rebaixados e o Augsburg aqui vai disputar o playoff de rebaixamento. Né? O Augsburg, para mim, é um time bem limitado. Acredito aqui que Bielefeld e Augsburg vão ficar disputando essa vaguinha aqui, 15º, 16º, pelo menos até o primeiro turno. Né? Se algum dos times apresentar um futebol melhor, ou pior, a gente vai atualizar isso daqui depois do primeiro turno. Bom, pessoal, essa é a minha visão aqui para a Bundesliga a partir de agora até o final do primeiro turno. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tamo junto e até a próxima.